Essa outra história da Daisy, ela com 30 e poucos anos descobriu que tinha câncer de mama. O título ficou assim: liguei para o meu marido e disse, fudeu, descobri que estava com câncer de mama. E um dia, inclusive, eu disse, por que a gente não faz uma ação e tu vai trabalhar sem peruca? E todas nós vamos de lenço, todas as mulheres do teu trabalho vão de lenço também. Então a gente fez essa ação e muitas mulheres participaram e ela conseguiu sair de casa sem a peruca. Então foi logo depois das fotos que ela consegue então sair de casa usando só um lenço. Por acaso um dia, uma colega de trabalho minha que faz umas fotos lindas, umas fotos sensuais, femininas, e eu tava achando lindo aquele projeto dela. Nossa, vamos chamar ela para conversar e vamos pensar junto alguma coisa. E aí surgiu então o projeto Nua e Crua e juntamos então fotografia, que são essas fotografias sensuais de mulheres, com as histórias dessas mulheres, as histórias de vida. Eu mesma que entrevisto as mulheres, geralmente essas entrevistas poucas se sentem à vontade em falar ao vivo. Escuto essas histórias, esses depoimentos e reescrevo. Incrivelmente, não existe um só assunto que surgiu mais. A gente já abordou diversos assuntos, sendo a última história, por exemplo, é uma mulher que tem a doença de Crohn. Então, inclusive nessa história, ela quis deixar uma mensagem para o filho, porque ela não sabe se ela vai participar da adolescência dele. Ela não tem a menor ideia sobre isso. Sobre uma mulher que foi molestada na infância pelo padrasto, que teve consequências horríveis na vida por causa disso, e inclusive engordou demais, pensou inclusive em suicídio. E esse é um caso demais, assim, que eu fico extremamente honrada e às vezes meio sem entender mesmo, mas essa pessoa transformou tanto contar essa história. E por isso que eu tenho muito cuidado com essas histórias, porque eu sei que elas rompem sim, porque algumas pessoas não estão preparadas para escutar certas verdades sobre as pessoas que nós estamos nos relacionando. Acho que falta voz, falta a gente dar mais voz para as mulheres, sim, hoje em dia, ainda. A gente está em 2017 e eu acho que a gente já ganhou muita voz, mas ainda é pouco. É uma forma assim de eu conseguir, dando voz para elas, eu acredito que dou voz para muitas mulheres também, porque muitas leem, muitas recomendam, muitas compartilham, muitas participam de alguma forma do projeto também. Apesar de terem homens também que participam, que acham muito interessante, que querem contar histórias deles, mas hoje o projeto ele é um projeto feminino, porque se for pensar na mídia comum, as histórias masculinas, parece que elas já têm um maior peso, elas já são mais comuns. Nunca estive satisfeita com nenhuma imagem minha. Ou me achava muito gordinha, ou muito magra, ou muito masculina, ou não tinha peitos, ou eu não era tão bonita quanto as outras mulheres. Que acaba sendo um grande veículo de autoestima, porque todas as mulheres, depois de verem as fotos, se sentem muito bonitas, gostam do resultado. Então, tem essa questão também de não só contar a história, mas de ter um resgate de autoestima, que é bem interessante. Exatamente, acho que o estar nua é também para linkar essa verdade que a gente fala. Ali é uma verdade, é um depoimento real, nu e cru. Então, a nudez também tem isso, e a gente gosta de linkar. Dela se despir de tudo para contar essa história de uma forma muito mais livre, sendo ela mesma, sem pensar em vergonha, sem pensar em que os outros vão pensar, enfim. A reação das pessoas é o mais incrível, assim, sempre foi muito positiva. Até agora, sempre as pessoas se sentem à vontade de falar para o projeto quando a história tem superação. A gente não teve nenhum caso até agora da história não ter sido superada. Então, na verdade, essas histórias já vêm superadas, mas elas precisam ainda, parece que, ser exorcizadas por essas pessoas, não ficarem só para elas ou só para poucas pessoas. Então, essa forma, essa liberdade de falar para muito mais pessoas, ver como isso dá resultado na hora de falar. Eu procuro, diante de uma situação machista,
procuro conversar, mas sim conscientizando. Mas no sentido assim, eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Tento sempre argumentar com as pessoas. Então, a própria questão racial, a própria questão de padrão de corpo, enfim. Então, sempre que alguém aponta alguma coisa que eu acho que é discriminatória, eu tento fazer a pessoa parar para pensar, mas por quê? Porque isso não muda a sua vida, mas muda talvez aquela pessoa que está se sentindo ofendida. Depois da tragédia, que foi a perda do Dani, a gente fez uma coisa que eu invejava nos outros e que achava que nunca ia acontecer comigo. Fizemos uma viagem em família pouco mais de um mês depois do enterro. E é incrível quando a história é verdadeira ao extremo, que eu acho que foi essa história aqui, como isso realmente as pessoas sentem, como isso é importante. Por isso que eu falo muito dessa história da verdade nua e crua. Porque quando a verdade ela é totalmente verdade, todas as pessoas parecem que criam uma empatia com essa história.